paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Continuação do capítulo 20 de Números. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei Edom. Eis, disseram-lhe eles, as palavras que te dirige o teu irmão Israel. Tu sabes todos os males que temos passado. Nossos pais tinham descido ao Egito, onde habitamos durante muito tempo. Os egípcios, porém, nos maltrataram a nós e aos nossos pais. Clamamos ao Senhor, ele nos ouviu, e mandou-nos um anjo que nos tirou do Egito. Eis-nos agora aqui em Cádiz, cidade situada nos confins de teu território. Deixa-nos passar pela tua terra. Não atravessaremos os campos, nem as vinhas, e não beberemos a água dos poços, mas seguiremos a estrada real, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos passado o teu território. Edom respondeu, tu não passarás pela minha terra, do contrário, sairei ao teu encontro com a espada na mão. Disseram-lhe os israelitas, tomaremos a estrada comum, e se bebermos de tua água, eu e os meus rebanhos te pagarei o preço. Não há perigo algum, só queremos passar. Edom replicou, tu não passarás. E veio em massa ao encontro deles com as armas na mão. Recusando Edom a passagem através do seu território, Israel tomou outra direção. Partiram de Cádiz toda a assembleia dos israelitas, chegou ao Monte Or. Nesse lugar, que está nas fronteiras da terra de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão, Arão vai ser reunido aos seus, porque ele não entrará na terra que destino aos filhos de Israel, visto ter sido rebeldes à minha ordem nas águas de Meriba. Toma Arão e seu filho Eleazar e leva-os ao Monte Or. Despojarás Arão de suas vestes e revestirás com elas o seu filho Eleazar. Arão será reunido aos seus e aí morrerá. Moisés fez como ordenou o Senhor. Subiram ao Monte Or à vista da assembleia. Despojando Arão de suas vestes, Moisés revestiu com elas Eleazar, filho do sacerdote. Arão morreu ali, no cimo do monte. Moisés e Eleazar desceram de novo. E toda a assembleia, ao saber da morte de Arão, chorou durante 30 dias. Números capítulo 21. O rei cananeu Arade, que habitava no Neguebe, soube que Israel avançava pelo caminho de Atarim. Atacou e levou alguns deles prisioneiros. Então Israel fez ao Senhor esse voto: se me entregardes nas mãos desse povo, votarei as suas cidades ao interdito. O Senhor ouviu os rogos de Israel e entregou-lhe os cananeus, que foram votados ao interdito, juntamente com as suas cidades. Deu-se a esse lugar o nome de Orma. Partiram do Monte Or em direção ao Mar Vermelho para contornar a terra de Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés, porque diziam eles, nos tirastes do Egito para morrermos no deserto, onde não há pão nem água. Estamos enjoados desse miserável alimento. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes, que morderam e mataram muitos. O povo veio a Moisés e disse-lhe, pecamos, murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo. E o Senhor disse a Moisés, faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo que for mordido olhando para ela será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Os filhos de Israel partiram e acamparam em Obote. Deixaram Obote e acamparam em Jeabarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao oriente. Dali foram para o vale de Zared. Saindo de Zared, acamparam para além de Arnon, no deserto, nos limites do território dos amorreus. O Arnon, com efeito, serve de fronteira entre Moabe e os amorreus. É por isso que se diz no livro das guerras do Senhor, Vaeb em Sufá e as torrentes de Arnon, e o declive dos vales que se inclina para o sítio de Á e se apoia na fronteira de Moabe. Partindo dali, ganharam Beé, que é o poço a respeito do qual o Senhor disse a Moisés, reúne o povo para que eu lhe dê água.
Então cantou Israel este cântico: Brota, ó poço, cantai-lhe, poço cavado pelos príncipes, aberto pelos nobres do povo com cetro e com bastões. Do deserto foram a Matana, de Matana a Nailiel, de Nailiel a Bamote, de Bamote ao vale que está nos campos de Moabe, no cimo do Fasga, que domina o deserto. Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, para lhe dizer: Permite-nos passar pela tua terra. Não nos desviaremos nem para os campos, nem para as vinhas, e não beberemos as águas dos poços, mas seguiremos a estrada real até que tenhamos atravessado tuas fronteiras. Seom, porém, não quis permitir que Israel passasse pelo seu território. Ao contrário, ajuntou suas tropas e partiu ao encontro de Israel no deserto. Veio a Chaça e combateu contra Israel. Porém, Israel feriu com o fio da espada e apoderou-se de toda a sua terra, desde o Arnon até o Jaboque, fronteira dos Amonitas, porque essa fronteira era poderosa. Israel tomou todas as cidades dos amorreus, estabeleceu-se em Esebom e nas suas aldeias. Esebom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, o qual tinha feito guerra ao rei precedente de Moabe, e tinha-lhe tomado toda a sua terra até o Arnon. Por isso os poetas dizem: Vinde a Esebom, vai ser reconstruída, vai ser fortificada a cidade de Seom, porque um fogo saiu de Esebom, uma chama da cidade de Seom, e devorou Ar-Moabe e os Baals das alturas do Arnon. Ai de ti, Moabe, está perdido o povo de Camos. Entregaram seus filhos fugitivos e suas filhas cativas a Seom, rei dos amorreus. Nós os crivamos de flechas. Esebom está destruída até Dibom. Devastamos até Nofe. Incendiamos até Madaba. Israel estabeleceu-se na terra dos amorreus. Moisés enviou exploradores a Jazé, e os israelitas tomaram-na juntamente com as suas aldeias, expulsando os amorreus que aí se encontravam. Depois mudaram de direção e subiram pelo caminho de Bassã. Og, rei de Bassã, foi ao encontro com todo o seu povo para combatê-los em Edrai. Não o temas, disse o Senhor a Moisés, porque vou entregá-lo em tuas mãos, ele, o seu exército e a sua terra. Fará o mesmo que fizeste com Seom, rei dos amorreus, que morava em Esebom. Feriram-no, pois, ele e seus filhos e todo o seu povo, de sorte que não ficou um sequer, e se apoderaram de sua terra. Continuação do Evangelho de São Marcos, capítulo 13. Quando virdes a abominação da desolação no lugar onde não deve estar, o leitor entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que estiver sobre o terraço, não desça, nem entre em casa, para dela levar alguma coisa. E o que se achar no campo, não volte a buscar o seu manto. Ai das mulheres que naqueles dias estiverem grávidas e amamentando. Rogai para que isto não aconteça no inverno, porque naqueles dias haverá tribulações tais, como não as houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora, nem haverá jamais. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria, mas ele os abreviou em atenção aos eleitos que escolheu. E se então alguém vos disser: Eis, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não creais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e portentos, para seduzir, se possível for, até os escolhidos. Ficai de sobreaviso, eis que vos preveni de tudo. Naquele dia, depois dessa tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará o seu resplendor. Cairão os astros do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Compreendei por uma comparação tirada da figueira. Quando seus ramos vão ficando tenros e brotam as folhas, sabeis que está perto o verão. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A respeito, porém, daquele dia ou daquela hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Ficai de sobreaviso, vigiai,
porque não sabeis quando será o tempo. Será como um homem que, partindo em viagem, deixa sua casa e delega sua autoridade aos seus servos, indicando o trabalho de cada um, e manda ao porteiro que vigie. Vigiai, pois, visto que não sabeis quando o Senhor da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de repente, não vos encontre dormindo. O que vos digo a todos, vigiai. Salmo 30, dos versículos 2 ao 6. Junto de vós, Senhor, me refugio. Não seja eu confundido para sempre. Por vossa justiça livrai-me. Inclinai para mim vossos ouvidos. Apressai-vos em me libertar. Sede para mim uma rocha de refúgio, uma fortaleza bem armada para me salvar. Pois só vós sois minha rocha e fortaleza. Haveis de me guiar e dirigir, por amor de vosso nome. Vós me livrareis das ciladas que me armaram, porque sois minha defesa. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Livrai-me, ó Senhor, Deus fiel. Continuação de Provérbios, capítulo 14. O opressor do pobre o traz a seu Criador, mas honra o que se compadece do indigente. É por causa de sua própria malícia que cai o ímpio. O justo, porém, até na morte conserva a confiança. No coração do prudente repousa a sabedoria. Entre os tolos ela se fará conhecer. A justiça enaltece uma nação. O pecado é a vergonha dos povos. O servidor inteligente goza do favor do rei, mas a sua ira fere o desonrado. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.